Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Honda City EX, nessa configuração que é um pouquinho acima ali da versão de entrada, aqui nessa carroceria hatchback. Na avaliação completa eu falo de tudo para vocês, inclusive se vale a pena ou não levar esse carro para a garagem da sua casa, mas esse aqui é o nosso teste de consumo urbano. E é lógico que, seguindo o nosso padrão do canal, vamos rodar um trecho 100% de cidade. O ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro e esse carro está abastecido com gasolina. Pessoal, desculpem o barulho de obra, mas hoje está complicado aqui. Esse carro tem o modo Econ, que seria de economia de combustível, vamos deixar ele ativado, mas não tem o sistema Start-Stop que desliga o motor em paradas rápidas. Então, nesse caso, isso não interfere na nossa média. Logicamente, nós vamos sempre dirigindo de forma bem tranquila para tentar economizar ao máximo esse combustível e lá no final do percurso a gente vai então comparar as nossas médias com aquelas informadas oficialmente pelo Inmetro. Vamos começar nosso teste de consumo. Acabo de resetar aqui o nosso Trip A e também já liguei o ar-condicionado. Vamos então seguir aquele nosso padrão de sempre. Tá com o modo Econ também ativado, você seleciona aqui perto da alavanca de transmissão e você tem também o modo S, que seria o Sport, caso você queira. Não sei se eu poderia chamar de modos de condução, mas eu diria modos, na verdade, de transmissão, já que ele não vai mexer em parâmetros maiores, como por exemplo a suspensão ou dar mais potência ao carro, também a direção. Ele é um pouco mais simples. Como eu sempre preciso, não só gosto, eu preciso citar para vocês, esses testes que nós fazemos aqui no canal são somente para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação a outro. Porque se fosse para a gente ter uma comparação extremamente direta entre dois modelos, ainda assim haveria um pouco de variação, já que são motoristas diferentes, você não consegue dirigir os dois carros 100% da mesma forma. E como a gente já testou aqui praticamente 60 modelos no canal, não dá pra gente fazer esse teste todos em um dia só ou andando com todos eles juntos. E é por isso que sempre vai ter um pouquinho de variação do tráfego, né, do trânsito, dos semáforos também, quantidade que você fica de tempo parado com o carro, a temperatura externa, enfim. Agora, se a gente pega um trecho com muito trânsito, a gente repete o teste para que não tenha uma divergência tão grande. Então, seguindo esse padrão, a gente consegue minimizar essas diferenças a cada teste de consumo aqui no canal GT Autos. E eu gosto de começar falando sobre o conjunto mecânico, já que é uma questão que está diretamente associada ao consumo de combustível e também ao desempenho que a gente vai mostrar na avaliação completa ou no vídeo de viagem, aliás, e no vídeo de viagem também. Aqui no Honda City a gente tem tanto para as versões hatchback, como essa aqui, quanto a sedã, inclusive em todas as configurações, não importa se é a mais barata ou a mais completa, o motor 1.5 flex aspirado. Ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível e rende uma potência máxima de 126 cavalos, com torque máximo na gasolina de 15,5 kgfm. Já no etanol são 15,8. É um pouquinho mais, né? São 0,3 de diferença. Então na prática você não vai sentir assim uma mudança muito grande. Aliás, aposto eu que você nem vai sentir uma mudança. E junto com esse motor 1.5 flex aspirado, a gente tem uma transmissão automática do tipo CVT com uma simulação de 7 marchas. Como eu já expliquei várias vezes para vocês, o câmbio CVT ele não tem engrenagens, né? Então você não consegue engatar a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante. Mas ele simula essas marchas para diminuir aquela sensação horrível que o CVT tem, que parece uma enceradeira. Quando você dá um pé fundo, aqueles CVTs mais antigos, eles ficam... e vai. Tenho nem fôlego para isso. Mas ele fica infinito assim até você tirar o pé do acelerador. E para mudar isso, as montadoras passaram a simular algumas marchas. Então aqui ele vai funcionar quando você dá um pé fundo como se fosse um câmbio automático convencional, com essas 7 marchas virtuais. Agora, andando de forma tranquila como estamos agora, você percebe a rotação variando igual um câmbio CVT, digamos que tradicional, já que dessa forma ele consegue ser mais econômico. Então você pega uma descida, ele aumenta um pouquinho o giro para segurar o carro, ou se ele entende que você quer
acelerar ele abaixa mais o giro para deixar o carro mais solto e assim por diante. Ele vai variando conforme a topografia e até mesmo o seu estilo de condução, mas não necessariamente ele aumenta a rotação junto com a velocidade, ao contrário dos câmbios automáticos convencionais. E é lógico que todas as versões do Honda City também trazem uma tração dianteira. Já imaginaram um City 1.5 aspirado com tração nas 4 rodas? Seria realmente bem diferente. Pessoal, tem um outro ponto que eu acho sempre importante citar para vocês nos vídeos de consumo e até mesmo no vídeo de viagem, que é o peso de cada carro. Essa versão é a EX, ou seja, ela é uma acima da versão de entrada, e aqui nessa versão a Honda diz que são 1.182 quilos. Curiosamente, são 12 quilos a mais do que a versão EX na configuração sedã. Geralmente o sedã é um pouco mais pesado, mas aqui não. O hatch tem 12 quilos a mais. Bem curioso isso, né? A gente pode ver que não é um carro pesado. Acho até que poderia ser um pouquinho mais leve, considerando que é um motor aspirado, né? Você não tem um motor muito grande, não é motor turbo, nada disso. Mas ainda assim é um carro leve de fato. E como nada é de graça nessa vida, é importante citar para vocês o preço desse carro. Nessa versão EX 1.5 CVT, na linha 2025, custa R$ 132.600. Pois é, eu disse para vocês que essa é uma versão acima da configuração de entrada e mesmo assim você tem um preço bastante elevado. A gente testou, por exemplo, aqui o Touring Sedan, que passa de R$ 150 mil. Então, se você compara com a versão mais cara do Honda City, mesmo no hatchback, que ele está, se não me engano, 148, é uma diferença expressiva. Mas quando você compara com os outros hatchbacks desse mercado, aí você percebe que para uma versão que não é a mais cara, não é a top de linha, aí o preço é elevado. Mas na avaliação completa a gente especifica melhor todos os detalhes desse carro, inclusive concluindo para vocês se vale a pena ou não a compra. Porque tem muito carro que é caro, mas compensa, né? Já que ele entrega bastante coisa para você. Antes que eu me esqueça, eu quero citar para vocês um ponto que me incomoda muito nesse carro, é sobre esse painel de instrumentos. Não que ele seja ruim, eu até gosto dele, porque ele tem 4,2 polegadas, então é bem menor do que a tela de 7 que a gente tem na versão Touring, e também, se eu não me engano, na XL. Porém, ela tem as mesmas funções, com exceção do velocímetro digital. Algo tão simples esse carro não possui. Se você quiser ver a velocidade, tem que ser ali pelo ponteiro analógico. E aí você não tem uma precisão tão grande para saber se você está 51, 52, 54, 55. Você tem ali mais ou menos uma base. Então falta esse item que é super simples. Eu achava que inclusive hoje todos os carros 0 km tinham essa questão e o City não tem nessa versão EX. Aproveito para citar rapidamente o sistema Start-Stop, que é aquele que desliga o motor nas paradas rápidas. Esse carro não conta com este recurso e por um lado é positivo, já que a manutenção fica um pouco mais barata. A bateria, quando o carro tem sistema Start-Stop, é consideravelmente mais cara, e como a maioria se irrita com esse tipo de recurso, também não tem esse problema de ficar te enchendo o saco. Por outro lado, você deixa de economizar um pouco de combustível, visto que nesses momentos onde a gente para no semáforo, o motor está ligado o tempo inteiro e ele então está gastando combustível. Pouco, tá? Como você não tem aqui um motor muito grande, é um carro aspirado, você tem pouco consumo em marcha lenta, com o carro parado sem você acelerar. Mas ele existe. Então com o Start-Stop você estaria eliminando este consumo desnecessário de gasolina ou de etanol, ou até de diesel, né? Tem carros a diesel que possuem sim o Start-Stop. E o foco, na verdade, das montadoras com esse recurso é diminuir a emissão de poluentes, porque da mesma forma, quanto mais tempo o motor fica ligado, mais ele está emitindo poluição para o nosso mundo. Então, por esse lado, não ter... Olha só que beleza, hein? Tá fechado o farol, não sei se você viu, minha querida. Por outro lado, como eu disse, então, você acaba deixando de economizar, né? Então é positivo e negativo ao mesmo tempo.
Gosto também de falar às vezes sobre algumas funções do painel de instrumentos. E aqui no Honda City EX é legal que ele tem um econômetro. Fica bem bonito, por sinal. Você tem como se fossem dois arcos ali nas extremidades do painel, onde você pode desativar também se você quiser, tá? Então ele não vai ficar te incomodando à toa, mas ele fica verde quando você está sendo mais econômico, e quando você pisa um pouco mais forte no pedal do acelerador, ele vai se apagando, ficando cinza, para indicar que você está sendo menos econômico, você está sendo mais gastão. Então só aquilo ali já te ajuda a dirigir um pouco mais tranquilo, né? De forma um pouco mais econômica. Ó, agora, por exemplo, onde a gente tem que pisar um pouco mais, reparem que o verde ali ele ficou um pouco mais clarinho, ele ficou um pouco mais transparente. Já estamos no último trechinho do nosso teste de consumo 100% urbano. Nesse cruzamento às vezes acontecem umas coisas bizarras. Vamos ver, passamos imune dessa vez, hein? Quem acompanha nosso canal já sabe bem disso. A gente vai estacionar ali no nosso ponto de sempre. É um padrão para a gente sempre sair exatamente no mesmo lugar e também parar exatamente no mesmo local. Vamos nos aproximar aqui da guia com cuidado para não ralar as rodas. Eu acho que aqui está bom. Vamos puxar a frente de estacionamento, joguei o câmbio para o P, vou desligar o carro. Agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir o resultado? Vamos lá então ligar esse painel de instrumentos parcialmente digital, bem parcial, né? Ele é praticamente todo analógico. A gente tem dois estágios da ignição, ligando ele faz essa varredura dos ponteiros. A gente tem então no trip A, não sei se vai conseguir focar direitinho para vocês, uma distância de 10,2 km percorridos em 23 minutos. Geralmente a gente leva 24 ou 25, então hoje foi um pouquinho mais rápido, um pouco mais favorável. E a velocidade média também fica entre 24 e 25, no máximo 26. Hoje foi de 27, então um pouquinho mais rápido, provando isso para vocês. 10,2 km rodados, mas a gente tem que acessar o consumo aqui em outra aba, onde ele também mostra a autonomia. E a gente percebe ali que o resultado então foi de 13,1 km por litro. O Inmetro diz que na cidade esse carro faz com gasolina 13,2. Uma média praticamente idêntica, realmente muito parecida com aquela do Inmetro, com uma ligeira desvantagem aqui para o nosso consumo, mas como existe aquela variação de sempre, 0,1 está dentro da margem de erro, ou seja, basicamente o mesmo consumo. Mas e aí, o que eu achei dessa média de 13,1 km por litro? Para ser sincero, achei muito boa. A prova disso é que o carro mais econômico que já passou no canal, pelo menos considerando esse nosso trecho padrão, né? Não de forma geral, mas nesse trecho em específico foi o mais econômico. Lógico também, se você desconsiderar os híbridos, né? Porque aí, lógico que vai ser mais econômico, não tem jeito, assim como os elétricos. Mas ele fez 13,1 e o carro mais econômico até então tinha sido, na verdade, um empate, tá? Foi a Fiat Strada Ultra 1.0 Turbo CVT, que fez 12,7 km por litro, assim como o Citroën Basalt Fio 1.0 aspirado manual. Então vocês viram que esses 13,1 não ficou uma diferença imensa, mas sim considerável para os outros carros que fizeram 12,7. Então gostei bastante aqui do consumo do Honda City hatch na versão EX, pelo menos com gasolina achei ele bem econômico. Acontece que curiosamente a gente testou aqui a versão sedã Touring, que é, se eu não me engano, até um pouquinho mais leve, se não me falha a memória. Tá aparecendo aí a comparação de peso para vocês, mas lá ele fez 11,5 km por litro, aqui 13,1, então a diferença foi bem considerável. Então sim, o City é bem econômico e esse é um ponto de fato elogiável neste carro. Sinceramente, eu não esperava que a diferença ficasse assim tão considerável, mas vocês podem também assistir o nosso vídeo completo do teste lá do sedã na versão Touring para comparar também o tempo, também a velocidade média, porque isso varia, como eu disse, a cada teste. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou desse consumo de 13,1 km por litro na gasolina em percurso urbano. Esperava mais? Esperava menos? Ou está realmente dentro do que você já imaginava?
E é claro, né, se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.